Quinta-feira tem Vasco e Atlético em São Januário. O clima que já é quente entre as duas equipes, historicamente, né? E aí o próprio Marcelo Santana fala que a relação sempre foi muito boa historicamente. Não é verdade. Nunca foi boa. Mentira. Entre os dois clubes. Principalmente nunca foi boa. quando... Pergunta pro Eurico. Exatamente. Nunca foi boa a relação entre os dois clubes. Talvez então, uma das maiores brigas da história desse país no futebol foi Atlético e Vasco na Arena Joinville. A relação é tão ruim que o Vasco mandou o Praxedes pro Atlético e o Atlético mandou o Hugo Moura pro Vasco. Isso aí é o resumo da relação de Vasco e Atlético. Claro que eu tô fazendo uma brincadeira, muita gente falando que a briga foi por causa disso ontem. O Praxedes estava envolvidaço também na briga. Tava. E o Hugo Moura também, em certo momento, né? Também. Até engraçado porque são jogadores que têm relações boas. Mas o clima é muito quente pra quinta-feira. Muito. Né? Muito. Isso é complicado. Porque arrisca perder-se tudo, né? Por esse clima quente. Porque esse clima quente, provavelmente, ele vai se tornar mais hostil ainda dentro do jogo. Não só depois, nem antes, mas sim dentro do jogo. Porque vai haver essa raiva. Não é uma coisa que os times vão demorar um mês para se enfrentarem. São 3 dias. Exatamente. São 3 dias. Provavelmente, até um abraço pro Carlos Pacheco, que falou, vai se estender pro jogo da Arena também. Provavelmente, porque a torcida do Atlético vai estar hostil contra o Vasco. Não tem, e já começou, né? Nas redes sociais o que se vê... As juras que não são de amor já começaram nas redes sociais. Exatamente. Justamente por isso. Um jogo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas que termina de uma forma muito ríspida, com algumas brigas já em campo, depois do gol da virada do Vasco. O Verratti também muito fora do tom, achei ontem, depois do gol que ele marcou da vitória. Jogadores do Atlético comprando a briga. O lance final do jogo tem empurrão, tem tentativa de agressão, com a bola em campo ainda, o Vasco segurando a bola na linha de escanteio. E a confusão começa aí, tá? Logo após o apito final, sai dessa tentativa de segurar a bola do Vasco, segue uma discussão entre o Coelho, o Praxedes e o Piton, que tava ali pelo lado esquerdo, e aí que começa. Aí que começa, inclusive, a atuação do Roberto Barbosa, segurança do Vasco. Sim. E aí, muita gente veio me falar que ele tava fazendo o trabalho dele ali. Não estava. Pelo amor de Deus. Não, o trabalho dele não é esse. O trabalho dele seria tirar os jogadores do Vasco dali. O Coelho não tem nada que tentar agredir os jogadores do Vasco para começo de conversa, porque foi isso que causou a briga, ponto. Foi a ação do Coelho já no final do jogo, logo um pouquinho antes do apito final, e aí o cerco se fecha. Rapidamente o Vinicius falou que não importava muito quem começou, importa sim. Importa. Claro que as ações depois são bem ruins, principalmente mostrando um despreparo psicológico do segurança, mas sim, importa muito. É que a questão assim por tudo que aconteceu, importa, é claro, mas assim, o Coelho não tem nada que fazer isso, ponto, causou a briga. Quem causou a briga foi o Tomás Coelho. O segurança do Vasco não tem que entrar peitando o jogador do Atlético. O segurança do Vasco tem que entrar para tirar os jogadores dele da briga e não para aumentar ainda mais a confusão. Porque tava até meio controlado, entre aspas, não tinha trocação até o segurança do Vasco entrar na roda. E em vez de puxar o Dalk aqui, que é do meu time, vai para cima do Vincenzo, que é do outro time. Foi isso que ele fez. E o tal do Roberto Barbosa, o Betinho, né, como o Nicão disse na entrevista, até falou, né, mais conhecido como Betinho, achei engraçada a frase, não tem nada que se meter ali pra botar fogo, botar lenha na fogueira. Ponto. O clima se torna extremamente hostil, extremamente perigoso, inclusive pelo entorno, por conta das ações em campo. Saiu a súmula, inclusive? Isso que eu ia falar agora, tá? Pra gente também arrematar esse papo sobre essa confusão. O árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro relata, e aí ele coloca que expulsa o lateral esquerdo Fernando. No vídeo que a gente tem, o Fernando aparece tentando também agredir o segurança do Vasco, né? E é verdade. Aí, por essa agressão, o Fernando foi expulso depois de revisão no árbitro de vídeo. Depois de toda a confusão, o Jonathan Benkenstein Pinheiro foi à cabine do VAR e aí revisou o lance. Isso tá virando moda, né? Nesse caso, né? Recentemente a gente viu o Klaus, né, vendo as imagens do túnel, né, da entrada dos vestiários de Palmeiras e São Paulo. Isso. E expulsou atletas pela briga. Exatamente, mas pra deixar o relato do Jonathan Benkenstein Pinheiro, o árbitro gaúcho. Relato que após o jogo, na entrada do túnel de acesso de ambas as equipes, foi identificada a presença do senhor Roberto Barbosa Gama, Betinho, entre parênteses, segurança do Vasco. Informe que o mesmo trocou socos com o atleta número 6, Fernando, do Atlético. Após a revisão das imagens, expulsei o atleta. Não foi possível apresentar o cartão vermelho porque ele já estava no vestiário, sendo assim informado ao capitão da equipe. O nome do segurança foi informado pelo delegado da partida porque o mesmo já havia se ausentado do campo de jogo. Então, isso que diz o Jonathan Benkenstein Pinheiro, muito claro. Confirmou
que o segurança do Vasco estava envolvido no lance, confirmou também a expulsão do lateral esquerdo Fernando por tentativa de agressão ao segurança do Vasco. O Atlético não tem o Fernando pro jogo da volta agora, na próxima quinta-feira em São Januário, né? O Jonathan Baker está em Pinheiro, fez o básico. Ele viu a briga seguinte, a segunda briga, que já é na frente do túnel, a tentativa de socos do Fernando pro segurança e do segurança pro Fernando e para jogadores do Atlético, inclusive membros da comissão. Quase pegou em cheio o membro da comissão que estava fazendo assim com as mãos, Exatamente. com as duas mãos para frente, como calma, e ele foi para dar nesse cara e quase acertou. Quase. A primeira confusão, ela não tem de fato uma troca de socos, né? Sim, não. Tem mais uns empurrões Empurrões. ali e tal. Tanto que o Souza tira o Betinho. O Sim. Souza tira o segurança. Olha que O absurdo Betinho isso, cara. empurra o Souza várias vezes verdade. pra que ele deixe ele passar. É E daí verdade. o Souza consegue tirar o Betinho dali. Né? Souza, volante do Vasco, Sim. de São Paulo. O jogador tem que tirar o segurança da briga. Isso Isso é um absurdo. loucura. Isso é um absurdo.